Você mandou ver se é cara? Eu já mandei. Hoje, na verdade, eu tive uma insônia. Eu dormi no sofá, tá? 10 horas da manhã. Eu já fui ver as duas. Até 5 minutos. Eu comecei a no sofá. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar prosseguimento, então, ao termo. Eu, na aula de ontem, fiz uma nota que ela precisa ser completada antes de eu prosseguir para a contagem. E que nota é essa? Que nota é essa? Eu disse a vocês, na leitura do artigo 134 do Código Civil, que quando a obrigação, a prestação, não tem prazo para ser exigida, o credor pode exigir de imediato. O credor pode exigir de imediato. E eu disse assim ontem, em alguns contratos, esta regra é excepcionada pelo próprio Código Civil. E eu contei a história da advogada, daquele acordo do pai com os filhos, e esqueci de dar a situação de exceção. Então, antes de eu falar da contagem do prazo, eu queria lembrar aos senhores que em alguns contratos, ainda que as partes não avancem, ainda que as partes não ajustem prazo, o prazo é da lei. E, basicamente e curiosamente, são nas modalidades de empréstimos que o Código Civil traz prazos quando as partes não ajustam prazo. Quais são as duas modalidades de empréstimo? O mútuo e o comodato. O mútuo e o comodato. No comodato, o Código Civil, aliás, qual é a diferença entre mútuo e comodato? Já que os dois são modalidades de empréstimo. O comodato passa a ser propriedade. E a obrigação de ter uma coisa igual em qualidade, velocidade e espécie, enquanto o comodato é a mesma coisa. O senhor definiu mais pela eficácia e alguém gritou fungível e infungível. O senhor foi preciso, mas o senhor foi mais, vamos dizer assim, o senhor explicou nos mínimos detalhes. O senhor deu eficácia. Mas assim, a diferença estrutural é que o mútuo recai sobre bem fungível e o comodato sobre bem infungível. E daí tudo que ele diz tem razão. No mútuo se transfere propriedade, no comodato não. Como no mútuo se transfere propriedade, o que eu devolvo é algo da mesma qualidade e quantidade do emprestado. E não o mesmo que foi emprestado. Porque o mesmo tem a propriedade transferida. Então o senhor acertou em tudo, mas o senhor acertou em tudo em razão desta distinção. O mútuo recai sobre bens fungíveis e o comodato sobre bens infungíveis. No comodato, eu tenho uma regra própria no Código Civil, se eu não estou em erro, é o artigo 572, mas às vezes os artigos vêm na minha cabeça, eu estou completamente errado, é melhor eu olhar antes de falar. Não, é o 582. Já leria para mim o 582? Muito obrigado. O comodatário é obrigado a conversar como se sua própria fora. Não, conversar não. O comodatário não conversa com a coisa. É verdade, tem muita gente que conversa com as próprias coisas. Eu tenho esse hábito. Tem gente que tem mais hábito do que eu, mas ele é obrigado a conservar. Então, no leito legal, tá? Sem emoção. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comandante. Mas eu não está falando que ele tem que devolver, então não é o 582? Deixa eu ver o que é. Desculpe, é o 581. Eu que induzi a senhora em erro.
que o 581 fala da devolução da coisa? Desculpe, eu que induzi a colega em erro. Se o comandato não tiver prazo convencional, presume-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comandante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes do fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso outorgado. Ou seja, no comodato, se não houver prazo, o prazo é o necessário ao uso da coisa. Esse é o termo da lei. Necessário ao uso da coisa. Então não é assim, eu empresto e falo, como não tem prazo, me devolve no dia seguinte, me devolve nesse minuto. O comodatário pode se recusar a devolver a coisa, dizendo, apesar de não haver prazo, o prazo é aquele para o uso da coisa emprestada. O exemplo clássico dos manuais do comodato, esse prazo para o uso da coisa, diz respeito a, por exemplo, eu peço emprestado um trator para o preparo da terra, para futura plantação. Qual é o uso necessário que se espera do trator na época de preparo da terra? O tempo necessário para se arar, gradear e plantar. Então, cada cultura vai ter o seu prazo. Evidentemente que esse uso necessário pode gerar algumas situações de dúvida, mas depois na aula de comodato, que eu dou no terceiro ano na matéria lá especial, eu vou mostrar para os senhores, pode gerar alguma dúvida, né? Se o colega me pede o meu carro emprestado, qual é o tempo que ele vai precisar usar o carro? Pode até morrer, né? Porque vai ter que usar o carro dos outros sem pagar nada. Então pode ser que tenha alguma situação que haja dúvida, mas o prazo no comodato ou é o combinado pelas partes, ou é aquele prazo necessário para o uso que se espera da coisa. Eu dei um exemplo até no meu livro. Se eu emprestar uma casa de verão e não der prazo para restituição, espera-se que seja no verão. Você pode usar também no inverno. Mas a casa de verão, o uso que se espera dela é para os meses de calor. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Estou dando assim uma ideia de que o comodato, então, tem esse prazo para o uso necessário da coisa. Tudo bem? Não é qualquer hora pede de volta. Até eu discuti com a Bruna no mestrado dela a questão exatamente desse artigo de pedir a coisa de volta. Aliás, eu estou lendo a dissertação, a tese do Biasi, eu já li umas 80 páginas, são 300. A parte de história dele ficou espetacular. Ele fez um trabalho de história que, olha, eu fiquei até assustado. Até eu, que adoro pegar erro histórico, não achei nada. O trabalho dele tem impecável na parte histórica. Mas é claro que tem um errinho ou outro só da tipografia que eu já estou arrumando. Muito bem. E o segundo contrato, que é o mútuo, também a lei diz que se não houver prazo, ela, a lei, escolhe o prazo. Agora eu vou ver o artigo certo, para não sacanear com a senhora, porque indicar o artigo errado, né? No mútuo, o prazo para restituição é o do artigo, aqui sim, por isso eu confundi, é 581 no comodato e 592 no mútuo. E no mútuo é mesmo o 592, agora não tem erro. Vejam que o mútuo vai trazer regras próprias para a exigência da restituição se prazo não houver sido avançado pelas partes. Né? Então vamos pensar o seguinte: eu chego e digo assim, estou sem dinheiro para o metrô. A senhora me empresta? A colega me empresta 5. O metrô está quanto? Eu ia chutar, que já não é mais 3 faz tempo, né? Desde quando eu pegava. Então ela me empresta 5 para o metrô, me dá o dinheiro. Nem 5 ela tem, me entregou simbólico. Então ela me entregou 5, ficticiamente. Ela fala assim, Simão, quando é que você vai me devolver? Não deu prazo, devolve já. Ah, mas eu nem tomei metrô ainda, não tem. Está no Código Civil. Você não deu prazo, devolve já, mas eu não tomei o metrô ainda. Então, o Código vai dizer que no mútuo de dinheiro, qual foi o segundo? É esse o segundo, né? O que diz o 592, inciso segundo, para o mútuo de dinheiro? O prazo de 30 dias, se não houver outro avisado. Ou seja, no mínimo 30 dias. Portanto, há aqui essa norma. Vamos ver se vocês entenderem a estrutura. É uma norma de dispositivo ou de ordem pública? Claramente dispositivo. Está aqui porque nós vamos combinando prazo diferente.
ele tem que combinar o prazo de 24 horas para devolver o dinheiro. Não tem nenhum problema. Essa aqui é uma regra supletiva da vontade das partes. E também no inciso primeiro, se o mútuo for de sementes, o que a lei presume? Que se alguém pegou semente emprestada, a semente é para o plantio, certo? E que eu devolvo ao final da próxima safra. Que eu peguei para plantar e devolver, não aquela, claro, para produzir sementes e devolver o equivalente na próxima safra. Por isso que o inciso primeiro, né, doutora, fala das sementes? Outros colegas aí falam das sementes. Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para o sítio. Eu esqueci o detalhe. Claro que eu posso ter emprestado sementes para consumir, para comer. E daí eu presumo também que eu vou esperar a próxima safra para devolver, porque agora eu não tenho. Eu como essa, quando produzir as minhas eu devolvo. É a mesma regra, então eu não posso ter exigência imediata. E o inciso terceiro vai falar o quê? Qual é que é a outra ideia do mútuo? Nem de dinheiro, nem de sementes. Do espaço de tempo que declararam mutuante, se for de qualquer outra coisa fundida. Bom, espaço de tempo que declararam mutuante, exatamente o que diz o 133. Ele pode exigir de imediato ou dar o prazo que ele quiser. Que ele quiser por quê? Porque a lei dá faculdade ao mutuante de fixar o prazo. Não sendo semente e não sendo dinheiro. Que daí tem prazos mínimos. Fechado o 592? Portanto, eu trouxe aqui duas exceções legais ao artigo 133, que diz que eu posso exigir de imediato. 134, que diz que eu posso exigir de imediato a coisa. Fechado isso aí? Bom, agora sim, então, nós podemos agora mostrar para vocês como é que eu conto prazo. Deixa eu dizer uma coisa. A frase como é que eu conto prazo é um problema. Porque 99% dos senhores que falam como é que eu conto prazo, já imaginam um processo em curso e um prazo processual a ser cumprido. Evidentemente que na aula civil, nós queremos que os prazos processuais se explodam. Nós não estamos nem aí para prazo processual. Quem vai cuidar de prazo processual é o processo civil. Prazo processual, processo penal. No civil, são prazos para cumprimento de obrigações contratuais. Prazos para cumprimento de obrigações legais. Portanto, quando eu falo vamos contar os prazos no direito civil, não são prazos para peticionar, para apelar, para juntar procuração, são prazos para a prática de atos da vida civil. Está bem claro isso? Portanto, aqui nós não vamos trabalhar prazo processual. Estamos de acordo com isso? Então, o termo é para realizar prestações. E o código ensina. Só abre para mim o 132, por favor. Agora eu vou fazer a leitura porque esse artigo é extremamente chato. Eu vou ensinar os senhores a contar prazos. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, 132. Se não houver nem lei, nem previsão contratual, como é que eu conto o prazo? Quando o artigo começa dizendo salvo disposição legal ou convencional em contrário, evidentemente isso aqui é uma norma de direito dispositivo, porque o contrato pode mudar o que está escrito aqui. Isso aqui é aplicado se vocês não combinaram no contrato nada diferente. Tudo bem? Se combinaram, prevalece o que combinaram. Isso não é norma de ordem pública. Computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Se eu fizer um empréstimo hoje, vocês vão ter que me ajudar a fazer conta, porque eu nunca acerto. Normalmente eu erro e depois tem que corrigir. Para me pagarem em 30 dias, 30 dias, são 30 dias, não é? O dia igual do mês seguinte. Depois vamos ver que eu posso marcar. Hoje é dia 11. Eu posso falar dia 11 do mês seguinte. Não, eu vou falar, você me dá 30 dias. Hoje eu conto? Não, porque a lei manda tirar o dia do início, certo? Então começa no dia 12, tudo bem? E como é que eu conto 30 dias? No dedo. Não é 30 dias para vocês pegarem o dia igual do mês seguinte. Não é como eu falo 30 dias, de 11 de outubro vai para 11 de novembro. Isso falaria, vocês vão ver a conta, um mês. Se eu falar para vocês, eu empresto hoje e eu devolvo em um mês, é um mês igual, o dia igual do mês seguinte. Mas eu não falei um mês, eu falei 30 dias. Então reparem que a conta em dias se conta dia por dia.
é diferente da conta em meses. Então, se conta dia por dia e eu excluo o dia 11 como manda o código, eu começo. Vamos contar junto para não errar, tá? 12, 13, 14, 15, 16. 5, 17, 18, 19, 20, 21. 10, 22, 23, 24, 25, 26. 15, 27, 28, 29 e 30. Porque outubro só tem 30 ou tem 31? 31. Então aqui já deu 20 dias, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 25, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu 30 dias corridos, contando 31, porque outubro tem 31. Se fosse fevereiro, não dava conta, só tem 28 ou 29. Vocês perceberam que a conta não é o dia 11 do mês seguinte, porque a conta em dias, eu desconto o primeiro dia e chego até o último. Então, se alguém pagar em 30 dias a partir de hoje, pagará até 10 de novembro. Fecharam essa primeira conta? Essa é a conta em dias. Essa é a conta em dias. Por isso tem que tomar cuidado, tá? Quando o código diz assim, para você reclamar do vício retributório, você tem 30 dias. Não é um mês, são 30 dias. Porque se o mês for fevereiro, eu vou ter 28. E depois eu vou ter mais 2. Por quê? 28 mais 2 dá 30. Está bem claro que contar em dias não é jogar na data igual do mês seguinte. É outro cálculo. Professor, oi. Fiquei para te falar que no direito material os dias não são úteis. Eles não confundirem com o Não, mas peraí, eu já vou falar isso, que o código vai ensinar direitinho isso daqui. Eu já vou falar. Isso é bom que você falou, mas já vou falar. Eu só vou acabar os parágrafos e vou falar para eles isso. Quando eu falo em 30 dias, os senhores viram que eu contei sábados e domingos, claro. Eu não parei a contagem, eu fui. Aliás, se parasse a contagem amanhã, que é feriado, já não teria contado. Eu contei 11, 12, aliás, eu falei 11, que hoje eu comecei 12, 13. Vocês viram que isso tem nada a ver com dia útil, é dia do calendário. Dia útil é dia que funciona banco. E o direito civil não vai olhar que dia funciona banco, não funciona banco. Ele vai mandar contar corrido, tudo bem? Então, se eu tiver uma semana de feriado, essa semana está incluída nessa contagem. Agora vocês vão ver alguns detalhes dessa contagem. Se o dia do vencimento cair em feriado, portanto não é um problema de ter feriado no meio dos dias, é quando chegar o dia feriado. O último dia dos 30, vamos supor, é 15 de novembro. Feriado, tá? Nacional. Considera-se-á prorrogado o prazo até o dia útil seguinte. O dia útil só entra para prorrogar o prazo. Se caiu no domingo, eu posso pagar na segunda. Se caiu no 15 de novembro, eu posso ter feriado, eu pago no 16. Perceberam que o dia útil não entra para contar. Se é útil ou inútil, tanto faz. O dia é contável. Só que se caiu em dia não útil, o prazo prorroga para o dia seguinte. Está bem claro isso? Aliás, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Em regra, se eu devo pagar uma conta e caiu no domingo, o boleto pode ser pago na segunda-feira. Isso é natural. Qualquer boleto que vocês vão planejar pagar, se o dia útil é domingo, eles permitem que você pague no primeiro dia útil subsequente. Tudo bem até aqui? Alguém não entendeu isso? Os dias correm inexoravelmente, sendo úteis ou não. Eu não separo o dia útil de dia não útil. Só que se caiu no útil, eu pago no último dia. Se o útil caiu no último dia, que não é útil, eu pago no dia subsequente. Está bem claro isso? Fala. Então, independente de cair em feriado, se caiu no sábado, é só na segunda? Se caiu no sábado... Independente de ser feriado. Sim, que não... O sábado é dia útil, tecnicamente? Não. Também não é. Então, se não é dia útil o sábado, cai na segunda. O que cai em dia não útil vai para o primeiro dia útil subsequente. Vamos dizer que a senhora tem um feriado de 2 dias. Pula o primeiro, que não é útil, pula o segundo e vai para o terceiro. Tá? Ou seja, sempre pula para o dia útil subsequente. É, porque o banco não abre ao sábado. O melhor lembrete é o que você falou do boleto. Você tem um boleto. Eu pago meu plano de saúde todo dia 20. Quando o dia 20 é sábado, eu só vou pagar no dia 22, que é na segunda. Exato. É assim, meu boleto. É sempre isso. Você pula para o primeiro dia útil subsequente. Essa noção do dia útil e não útil é interessante, porque em tese, se a obrigação não for de dar dinheiro, quer pagar, for entregar um cavalo, ou entregar saca de cimento, tudo isso cai no dia subsequente, ou seja, se cair no dia não útil, vai para o próximo. Tem uma razão de ser. Porque em regra, no dia não útil, nada funciona. Em regra, o depósito de cimento fecha. Em regra, ninguém entrega cavalo, senão no dia útil. A ideia não é só ir ao banco pagar.
A ideia é que as coisas não funcionam no dia que não é útil. Está claro isso para vocês? O problema é que você dizer, mas Simão, dia útil ou não útil eu posso pagar na internet, mas não é essa a lógica. A lógica é que as coisas não funcionam. Então, no dia não útil, a loja de cimento está fechada. Está bem claro, isso aqui não é só para pagar dinheiro, é para qualquer prestação. Então, não pense só no dinheiro. Pense que tem prestações que no dia não útil não funcionam os fornecedores, por exemplo. Primeira regra está clara para os senhores? Vamos para a segunda. A segunda diz, isso aqui, a segunda é coisa do meu avô. Nem minha mãe usa mais esse termo. Né? Os romanos separavam as datas do calendário pelos idos, pelas calendas, e até tinha uma expressão antiga, eu vou pagar nas calendas gregas. Como os gregos não tinham calenda, você não ia pagar nunca. As calendas só eram romanas. Mas existe uma expressão que é meado. Quem vai pôr no contrato? Eu te pago em meado de março. Ninguém faz isso aí. Mas como o código é de 1916, copiado em 2002, é a mesma regra. Se eu disser, eu te pago em meado de junho, é dia 15. O que o código explica que é dia 15? Ele fala assim, a expressão meado considera-se-á em qualquer mês seu 15º dia. Porque meado literalmente é metade. E se eu tiver 31 dias, qual é o meado do mês de março? É 15 ou é 16? E se tiver 28 dias, qual é o meado do mês de fevereiro? É 14 ou é 15? Não. Se você escreveu, eu te pago em meado de fevereiro, é 15. Fevereiro tem 28, ou sendo ano bissexto, 29. Meado é dia 15. Ninguém faz isso. Isso é coisa do tempo do meu bisavô, que falava, eu me pago lá para meado de março. Não existe isso, mas se alguém escreveu, meado é sempre dia 15. Não importa se o mês tem 30, 31, 28 ou 29 dias. Segunda parte da regra ficou clara para vocês? Terceira parte. Essa é a mais comum. As pessoas normalmente não põem dias para pagamento. As pessoas põem, você me paga daqui a um mês, você me paga daqui a 6 meses. É o mais normal. Você pode pôr dias, mas não é corriqueiro. No uso negocial, a gente normalmente fala, você me paga em 60 dias, você me paga em 3 meses, você me paga em 1 ano. E o parágrafo terceiro vai explicar o seguinte: os prazos de meses e anos, portanto, o parágrafo terceiro é o mais usual na nossa prática, na nossa vida diária. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número de início. De início. Então, se eu hoje, 11 de outubro, disser para vocês, vocês me pagam daqui a 1 mês, é do dia de hoje, no dia firmado, vocês me pagam até 11 de novembro. Ninguém nessa conta me pagar em 1 mês, joga o pagamento do dia 12, não. 1 mês é do dia que você firmou a venda. Então, portanto, você, quando fala em 1 mês, é o dia igual do mês subsequente. Você me paga em 3 meses, 11 de outubro é hoje, novembro, dezembro, janeiro. Tudo bem isso? Daí você não conta em dias, você pega o mesmo mês. Não importa se teve mês com 30, com 29, com 28. É isso que a gente faz na prática. Se eu me falar assim, me paga daqui a 1 mês, você calcula. Se hoje é dia 11, ele vai me pagar no dia 11 do mês seguinte. Qual é o problema aqui? Que dia 11 do mês seguinte pode ser um feriado, certo? E daí, o que a lei vai falar no final desta... não pode ser um feriado, não. Pode não ter esse dia. É o famoso caso do 31. Se eu pagar para alguém 31 de outubro, emprestar para alguém 31 de outubro e der 30 dias, novembro não vai ter 31. Então não vai ter o dia correspondente. E o código resolve. Se não houver a correspondência, é no dia seguinte. Então vamos de novo pensar. Se alguém prestou um dinheiro em 31 de outubro para pagar em 1 mês, não 30 dias, vocês não tem conta na mão, em 1 mês, chega a 31 de novembro, não existe. Então é 1º de dezembro. No dia subsequente, no dia seguinte. Fechado isso? Agora, obviamente, se eu falar
para pagar em 29 de janeiro, olha que interessante, e der 1 mês, 29 de janeiro vai para 29 de fevereiro. Se o ano for bissexto, não há nenhum problema, paga 29 de fevereiro. Se o ano não for bissexto, não há 29 de fevereiro, é 1º de março, porque dia 28 acaba o mês de fevereiro. Viram que não tem nada de difícil nessas coisas. É uma lógica irretorquível. Dia, conta na mão, mês e ano, exatamente. Ó, se os senhores falarem, Simão, eu lhe pago um empréstimo daqui a um ano. É muito simples a conta. Hoje não é 11 de 10 de 2022, é 11 de 10 de 2023. Agora vamos de novo. Se eu falar dia 29 de fevereiro, porque é o ano bissexto, eu te pago daqui a um ano. Chega no ano seguinte, não tem 29 de fevereiro, porque já os anos bissextos são a cada 4 anos. Daí eu pago no 1º de março, porque não tem 29 de fevereiro. Entenderam que isso não tem nenhuma dificuldade de compra, tá? Aliás, normalmente, a Bruna sabe bem o que eu vou falar. Se tem alguma briga de contagem de prazo, em prazo processual, porque tem dia útil, não sei o quê, o tribunal declara feriado, nos prazos civis, esses que nós estamos trabalhando, é difícil alguém errar. Só às vezes que a pessoa confunde contagem em dia com contagem em mês. 30 dias não é igual ao mês. Tem mês com 31, tem mês com 28, tem mês que pode ter 29. Está bem claro isso? Isto é o básico para os senhores não pagarem multa. Se eu conto errado o prazo e pago fora do prazo, o credor pode exigir multa, pode exigir perdas e danos. Se eu pago fora do prazo, eu estou em mora. Está claro isso para vocês? Diga. Não, a senhora está entendendo, porque eu não expliquei processual. A senhora entendeu tudo que eu falei até agora? Então é prazo civil, a senhora entendeu tudo. Se é dia, conta na mão. Se é mês, é igual ao do mês subsequente. Se é ano, é igual ao do ano subsequente. Só que se por acaso não tiver, pula para o próximo dia. A senhora entendeu isso? Ah, como é que a senhora vai saber se o prazo é civil ou é processual? Alguém ajuda a colega? Como é que eu percebo se o prazo é civil ou é processual? Para existir um prazo processual tem que ter um processo, autor, réu, juiz. O que nós trabalhamos aqui são os prazos dos contratos, são prazos civis por excelência. Prazos contratuais, prazos processuais pressupõem você em juízo litigando, certo? Porque é matéria do processo civil. Portanto, aqui não tem erro. Tudo que a senhora combinar no contrato é prazo civil. Se a senhora tiver com um dia por foro e cumprir um prazo no Código de Processo Civil, ele é processual, que é muito mais complicado que o civil. O que eu quero dizer com isso? Que aqui é muito mais fácil. Aqui não tem nenhum problema de errar, conhecendo essas 3 regras que eu passei para os senhores. Fechado isso? E agora, quando eu for contar prazo processual, só vou dar um detalhe sobre prazo processual. Existe um problema, a Bruna sabe como falar, que é se o carnaval é prazo processual ou não é prazo processual que corre, que ele vai, que ele flui. Porque o carnaval tem segunda e terça, certo? E depois vem a quarta-feira de cinzas, chama a famosa quarta-feira, que se trabalha meio-dia e se descansa meio-dia e a segunda metade do dia se trabalha. Então daí é um problema saber no processo civil se aquele dia eu tenho que cumprir prazo ou pula para o dia seguinte. Mas repito, o senhor tem que estar com processo, juízo, entrar com uma petição, nada a ver com a nossa aula. E foi um problema tão grande que o STJ precisou uniformizar a jurisprudência para saber se eu tenho que cumprir prazo processual na quarta-feira de cinza. Mas reparem, que não tem nada a ver com a nossa matéria. A nossa matéria não tem nada a ver com o processo. A nossa matéria é isso que está aí, no 132. É preto no branco. Dias, meses e anos. Fechado isso? Agora, e por isso eu não expliquei prazo processual, não tem nada a ver com a matéria e é toda uma lógica diferente. Agora, o parágrafo 4º, ele vai dizer que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto em minuto. Ou seja, se eu lhe der um prazo de 1 hora, partindo da premissa que no meu relógio são 8 horas e 10 minutos, o primeiro minuto é 8h11, 8h12, e nós vamos contar de minuto a minuto. Ou seja, se 8h10 eu lhe der 1 hora, o que o código quer dizer é que não é hora cheia, de 8 vai para 9, de 9 vai para 10. Claro, se for 9 pontualmente eu lhe der 1 hora, vai para 10. Mas se for 8h10, vai para 9h10. É de minuto em minuto. Não é simplesmente eu falo, você me paga na próxima hora. Na próxima hora pressupõe 1 hora cheia, que vai contar de minuto a minuto. Se tiver 8h30, vai dar 9h30. 8h45 dá 9h45.
Agora, prazo e hora, em matéria contratual, eu nunca vi. Porque cumprir contrato em horas é muito pouco usual. Normalmente se conta em dias, ou em meses, ou em anos, ou num semestre, ou num bimestre. Está claro isso, senhores? Senhor, tem a ver, mas foge um pouco também. Quando você tem um contrato que eles esquecem de estabelecer que você tem que pagar até o dia 10, mas não tem multa. Eles esquecem de colocar a cláusula de multa no contrato. E a pessoa deixa de pagar no dia 10. Como que procede nesse caso? Deixa eu dar uma explicação para o colega, que é uma matéria que a gente trabalha com bastante cuidado e vagar, semestre que vem. Chama cláusula penal. Em todos os contratos, com prazo de vencimento, de obrigações de dar, que é dar dinheiro, que o valor é líquido e certo, se eu atraso, eu estou indo embora. E agora vai gerar efeitos, consequências, que é o pagamento de perdas e danos pela parte morosa em favor do credor. Quando eu combino uma multa, se eu atrasar a NET, tem 2% de multa. Se eu atrasar o seguro-saúde, tem 2% de multa. Se eu atrasar o aluguel, tem 20% de multa. Essa cláusula penal, que é o nome técnico dessa multa, ela serve para uma coisa só. Para o credor não precisar provar prejuízo. Se eu combinei o valor do prejuízo, 2%, 10%, 20%, o valor está combinado. Então, só uma nota técnica, isso é uma coisa que eu vou falar bastante semestre que vem. A gente dá notícia agora, não espera mais para o final do semestre, né? Do semestre que vem. Bom, espera mais para o final do semestre. Deixa eu falar para vocês. A cláusula penal, ela cuida das perdas e danos pré-fixadas. Portanto, é uma multa contratual que dispensa o credor de provar o prejuízo. Se não há multa, pergunta dele, não há multa, o credor pode cobrar os prejuízos do atraso do devedor que pagou o aluguel, não no dia 10, mas no dia 12? Pode, só que ele tem que provar os prejuízos, o que nem sempre é fácil. Um atraso de 24 horas, que eu demorei para pagar o aluguel, se não houver multa no contrato, o credor, que é o dono da casa, tem que provar que aquelas 24 horas deram prejuízo. Na prática é quase impossível. Claro que grandes contratos de fornecimento, 24 horas pode ter um prejuízo grande. Mas estou dizendo assim, sabe a obrigação do dia a dia? Pagar a escola do meu filho não tem multa. Se eu atrasar 24 horas, eu estou embora, estou. A escola pode cobrar perdas e danos? Pode. Ela consegue provar? Muito difícil. Por isso, os senhores dificilmente assinam contratos de consumo sem multa. Porque o credor, a Eletropaulo, que agora chama Enel, né? a Sabesp na água, o condomínio, dificilmente ele consegue provar prejuízo. Então a multa, doutor, é uma forma de pré-avançar prejuízos. A gente combina os prejuízos, o que dispensa a prova. Então sua pergunta é muito interessante, porque um dia eu assisti a um desses programas de futebol há muitos anos, em que um técnico dizia assim, eu assinei um contrato com o time tal, só que não há multa contratual prevista. Se não há multa contratual, eu posso sair a qualquer tempo. Isso é um erro. O prazo contratual tem que ser cumprido, com ou sem multa. Só que sem multa, se o time quiser cobrar indenização do técnico que rompeu o contrato, precisa provar os prejuízos. Com multa não precisa. Mas só para deixar uma coisa clara, eu queria que todos se entenderam. Se eu tenho um prazo contratual, ele tem que ser cumprido. E não é porque não tem multa que não tem prazo. Vocês entenderam a lógica disso? Porque se eu combinar com a senhora um contrato de prestação de serviço de 1 ano e não houver multa, e eu romper com 11 meses, ela pode cobrar os prejuízos, só que ela tem que prová-los. Se houver multa, ela só apresenta o cálculo da multa. Perceberam que a multa é um facilitador de cobrança dos prejuízos? Mas não é que assim, sem multa não há prazo, com multa há prazo. Não é essa a lógica. Tá? Por isso que as pessoas, normalmente, quando procuram advogados para elaborarem contratos, combinam multa, para evitar a necessidade de provar prejuízo. O credor fica mais confortável, porque para ele é muito mais fácil. Não pagou aluguel, o senhor me deve, o aluguel mais 10%. Não, vou entrar com uma ação dizendo, a senhora não pagou aluguel e eu tive um prejuízo, eu vou provar o prejuízo. Ninguém faria isso, porque tem prejuízo de difícil prova. A cláusula penal, nós vamos ver isso no 416 do Código Civil, é a prova pré-fixada das perdas e danos. Na verdade,
o montante é pré-fixado, eu não preciso prová-lo. Por isso que a multa contratual é um grande instrumento do mundo moderno. Dificilmente o contrato é celebrado sem multa. A multa é um facilitador. Dito isto, posso prosseguir então para o encargo ou modo. Para o encargo ou modo. Bom, o encargo ou modo é um gravame que adere a uma liberalidade. É um gravame que adere a uma liberalidade. Portanto, gravame que adere a uma liberalidade, eu pressuponho que o encargo exista em negócios jurídicos gratuitos, não onerosos. Liberalidade quer dizer que só há vantagem para uma das partes. E, portanto, se o gravame adere a uma liberalidade e que só há vantagem para uma das partes, nessa altura o senhor sabe qual é o contrato por excelência que só gera vantagem para uma das partes e onde o encargo é mais comum. Contrato de doação é onde ele é mais comum. Só que não se esqueçam que eu também posso ter um negócio jurídico unilateral que produz efeitos quando da minha morte que beneficia alguém, que é o testamento. Então eu posso ter um testamento com encargo. Qual é a diferença entre uma doação com encargo e um testamento com encargo? A doação produz efeitos imediatos, certo? O testamento só produz efeitos após a morte do testador. Vou repetir. O habitat natural do encargo é onde há liberalidade, um favorecimento sem contrapartida, em que alguém ganha uma vantagem. Em que contrato é comum essa situação? A doação. Mas eu também posso, no testamento, ter uma deixa testamentária em favor do herdeiro, em favor do legatário, com encargo. Qual é a diferença entre a doação e o testamento? A doação é negócio jurídico entre vivos. A doação é negócio jurídico entre vivos. Nasce do acordo e produz efeitos imediatos. Nasce do acordo e produz efeitos imediatos. E o testamento é negócio jurídico mortis causa. É ato unilateral, só depende de uma vontade do testador e só produz efeitos após a morte. Ato unilateral e só produz efeitos após a morte. Eu queria só fazer uma nota para vocês sobre essas questões, como o direito civil é bonito. Ontem me ligou um professor de economia de uma universidade, falou: doutor Simão, tudo bem? Eu estou com uma questão familiar, eu não tenho filho, sou casado, e a minha mulher tem vários sobrinhos, ela tem 12 sobrinhos, e sobrinhos espalhados pelo mundo inteiro. A família da minha mulher tem gente desde Luxemburgo até a Sibéria, uma família grande. E nós temos um problema. Olha que coisa interessante. Todos os imóveis que eu tenho são imóveis de família, que vieram do meu pai. Então meu pai morreu, eu tenho 50% de imóveis e meu irmão os outros 50%. E eu não quero que na minha morte da minha mulher, os meus sobrinhos precisem buscar os sobrinhos da minha mulher para fazer o inventário. Eu não tenho filhos, eu quero que meus sobrinhos, filhos desse meu irmão, fiquem com tudo. A história é genial. E eu procurei um advogado, e o advogado me disse o seguinte: essa história é a prova de que a OAB devia fazer uma verificação para fazer planejamento sucessório, devia ter especialização aprovada pela OAB. E o que o advogado sugeriu a ele? Que não tem filhos e só tem os sobrinhos. Põe todos os bens de uma empresa, abre mão da propriedade dos bens, põe todos os bens de uma empresa, dá todas as cotas para os seus sobrinhos, menos uma,
Ou seja, 100 cotas, 98 ele passa para os sobrinhos, fica ele com uma cota e o irmão com uma cota. E vocês ficam com o usufruto dos bens. Ou seja, todos os aluguéis vocês recebem. E ele falou assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E eu fiz uma pergunta para ele, porque ele faz uma doação, certo? Ele põe os bens de uma pessoa jurídica, 2 cotas e fica com uma cota. Ou seja, ele hoje é proprietário de 50% dos bens. Com esse planejamento sucessório, ele vai ser dono de uma cota, 1% de uma empresa que tem todos os bens. Minoritário, portanto, certo? E eu fiz uma pergunta para ele. O que o senhor achou da solução? Nossa, eu achei muito boa, né? Porque como eu vou doar tudo, quando eu morro vai tudo para os meus sobrinhos. Eu falei, mas o senhor já pensou que o senhor pode demorar para morrer? E que o senhor pode querer vender o seu patrimônio para se divertir ou para pagar uma cirurgia? E o senhor perdeu tudo, que o senhor passou tudo para uma pessoa jurídica, que o senhor é minoritário? Ele disse assim, né? Ah, mas se eu passar para a pessoa jurídica, eu não posso mais vender? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Vamos fazer aqui um exercício de raciocínio. Se o senhor me der um presente de Natal, o senhor pode tomar de volta? Tá bom. Então, se o senhor der para a sociedade, o senhor não é mais dono. Agora, eu perguntaria ao senhor, por que o senhor daria para os seus sobrinhos todo o seu patrimônio, o senhor vivo e novo? É um homem de 60 anos, tem muito gasto aqui, mas por que o senhor faria isso? Ele falou, não sei. Eu falei, então é melhor não fazer. Daí, por que eu estou dizendo isso? Porque a doação tem os efeitos imediatos, certo? Ele põe o patrimônio da pessoa jurídica, doa as cotas para o sobrinho, no minuto seguinte quem é dono? O sobrinho. Tá bom, são 100 cotas, ele vai ter uma cota, o irmão uma cota e 98 cotas na mão dos sobrinhos. Resultado, de quem que é o imóvel? De uma pessoa jurídica, controlada por quem? Pelos sobrinhos. E se ele precisar de vender o imóvel? O problema não é mais dele. O imóvel é de uma pessoa jurídica. Quem decide? A pessoa jurídica, que é controlada pelos sobrinhos. Estão percebendo como isso é uma loucura? Você abre mão de tudo que você tem em doação? Daí ele falou assim para mim, o senhor tem uma solução melhor? Eu falei, claro que eu tenho. Qual? O senhor me paga, eu lhe conto, porque também se eu contar agora, o senhor faz que ser advogado no interior. Eu não ganho nada, não vou lhe contar. Ah, então como é que a gente faz? O senhor me paga. Eu vou falar de novo para ele. Se eu só explicar para o senhor primeiro me paga, depois eu lhe dou a solução. Senão o senhor faz essa. Porque o senhor leu o Rei Lear do Shakespeare? Conhece a história do Rei Lear do Shakespeare? Alguém aqui conhece a história do Rei Lear do Shakespeare? Quando eu dou aula de planejamento sucessório, eu começo com o Rei Lear do Shakespeare, que é uma das histórias mais emblemáticas da alma humana. Eu acho que o Shakespeare foi o que melhor desenhou a velhice e a relação paterno-filial. O Lear era um rei que estava cansado de administrar o reino e teve uma brilhante solução, talvez consultando esse advogado que esse professor consultou, ou um análogo no século XVI. Foi o seguinte, se eu tenho 3 filhas, eu dou para as minhas filhas o reino e vou curtir a vida. E ele doou para as 2 filhas mais velhas, a Regan e a outra, que eu sempre esqueço o nome dela, e a Cordélia, que era mais nova, nada recebeu. E daí o pai, um dia, falou assim, bom, agora que eu dei para vocês, eu vou passar um tempo morando na casa de cada uma, porque eu não tenho mais nada, né? E daí as filhas absolutamente abominam o pai, falou, você está velho, sei que vai morrer longe, eu já estou com a minha parte do reino, você não é um problema para mim, eu já tenho o seu patrimônio. E o rei acaba literalmente com o pires na mão, pedindo socorro para a única filha que nada recebeu, que é a Cordélia, que acaba acolhendo o pai. Então, eu acho curiosíssimo um advogado sugerir alguém que não tem filhos, que passe tudo em vida para os sobrinhos. Eu nunca vi isso. Ele disse assim, mas meu irmão também fica ruim. Eu falei, não, seu irmão não fica ruim, porque os filhos são dele. O problema é dele com os filhos dele. O senhor está passando para o sobrinho. O senhor tem um amor tão grande pelos seus sobrinhos, o senhor vai pedir passar o pires para os sobrinhos? Porque assim, vamos lá. Se o pai quer fazer isso para os filhos, até eu entendo o que é. Tem coisas que a razão desconfia, né? Mas um tio para o sobrinho, eu não entendi esse planejamento. Sabe o que ele me disse? Não, ele é economista, ele não é advogado. Eu achava que se eu transferisse para a pessoa jurídica, continuava meu. Eu falei, mas o senhor, professor universitário, acha que o senhor transfere alguma coisa e continua a sua? Como é que alguém doa e continua dono? Olha a condição perplexa. Eu dou, mas continuo dono. Se você doa, você transfere a propriedade. Ah, é, né? É. Então, como é que eu resolvo? Me paga. Ou o senhor transfere para os seus sobrinhos, o problema é seu. Ele te pagou? Não.